Olá pessoal, na sequência aqui dos 3 vídeos prometidos, o primeiro Web 3.0 já foi, agora eu falo da revolução genética e depois farei o vídeo sobre geração Z. Lembrando que esses são os 3 temas mais debatidos na edição do ano de 2022, portanto, no ano passado, do Web Summit, o maior encontro sobre inovação, tendência, tecnologia, com 71 mil pessoas reunidas em Lisboa. Vamos então ao tema Revolução Genética, porque tem bastante coisinha para falar e a gente aqui procura ser breve e dar um papo reto para você entender bem legal, tá? Vamos lá, dia 27 de julho do ano de 2000, o mundo parou. O mundo já tinha parado para ver o homem pisar na Lua, o mundo já tinha parado por algumas ocasiões, mas em 27 de julho do ano 2000, o mundo parou porque Bill Clinton, nos Estados Unidos, cercado de cientistas, anunciou o mapeamento e sequenciamento genético humano. E isto foi, sim, um marco, uma revolução do ponto de vista do que viria adiante. E conforme eles previam, os efeitos desse mapeamento do DNA, desse sequenciamento genético, viriam a ser melhor compreendidos e usufruídos ao longo de 50 anos. Muito bem, vamos completar 23 anos desse episódio e, de fato, talvez nem eles poderiam imaginar que houvesse uma progressão exponencial desse assunto em virtude do fato de que as tecnologias aceleraram também exponencialmente, proporcionando nesse campo da relação humana com a existência, consigo mesmo, com a natureza, possibilidades que são às vezes incríveis, magníficas e às vezes assombrosas, né? Então o que eu trago para vocês, por exemplo, é o fato de que já estamos num corrente período da humanidade em que viver 150 anos já é normal. Não temos mais dúvida da possibilidade de que o ganho da evolução científica, de saúde, etc., proporciona a vida, a longevidade no nível de uma durabilidade muito maior do que tivemos até hoje. Nós estamos falando, por exemplo, de pessoas centenárias, que até 1950 você somava aí no mundo inteiro, no máximo 24 mil pessoas centenárias, assim consideradas, pelo menos que eram mapeadas até ali. Esse ano agora, a gente já pode dizer que esse número saltou de 24 mil para pelo menos 300 mil pessoas no planeta. Em meio, vamos lembrar, né, no último 15 de novembro, a humanidade alcançou 8 bilhões de habitantes, então um número ainda muito pequeno, pouco expressivo, mas de pessoas com a capacidade de viver, né, ou vivas há mais de 100 anos, somando 300 mil no total. E agora nós estamos com a previsão que também ali, daqui a 20 anos, no ano de 2050, quando, segundo a ONU, a população humana já terá batido 9,3, 9,5 bilhões de habitantes, nós teremos, por outro lado, 3,8 milhões de centenários. Significa uma evolução, uma progressão bastante rápida diante daquilo que a gente podia imaginar há alguns 15, 20 ou mesmo nesse período aí de 23 anos atrás. Nós tivemos agora, ainda dentro de muitos temas que eu poderia trazer aqui da Revolução Genética, e vou falar da Revolução Genética aplicada à biotecnologia, o que impacta a bioeconomia, né, o tema da agricultura e da pecuária em particular, para além dessa modificação e transformação do sistema biológico natural, né? A humanidade tem seus 3,5 bilhões de anos de evolução biológica e agora nós estamos falando que, por exemplo, no ano de 2020, 2 mulheres, viva as mulheres cientistas, que eu sempre vibro muito, né? Foi uma norte-americana, que é a Jennifer Doudna, e uma francesa, a Emmanuelle Charpentier, deve ser assim que pronuncia, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química, vocês devem lembrar, através daquilo que ficou convencionado chamar de tesoura genética. Olha que coisa maravilhosa do ponto de vista humano, né? Alguém que teve ali um defeitozinho no seu DNA e atingiu sua córnea e está ali com seus 30, 40 anos de idade e nunca enxergou. Ou alguém que teve ali também uma falha no seu DNA, na sua medula,
e ele está paraplégico desde do tempo em que nasceu, e elas vieram com a tecnologia CRISPR, assim apelidada de tesoura genética, que consiste em recortar aquele pedacinho do gene que veio com defeito de fábrica e poder editar, buscando um outro DNA, um outro pedacinho daquele mesmo, com aquela mesma finalidade, e colocar no lugar, colar no lugar daquele defeituoso, tornando viável a pessoa poder voltar, né, ou a enxergar, ou a se locomover, e isso é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, tudo que a gente fala aqui tem sempre essa análise, né, do bem, né, da aplicação positiva em favor, e obviamente que eu tenho aqui os meus cuidados do Namastec de alertar para os perigos, né? Então essas duas grandiosas mulheres estão agora dando um novo salto, uma nova possibilidade. Quando eu digo de alguns perigos, eu estou dizendo do seguinte: por exemplo, existe na Netflix, e eu sugiro vocês darem uma olhada, um documentário chamado Biohackers. Quer dizer, já tem maluco pegando kit CRISPRs, né, pelo correio e aplicando em si mesmo, em bichinhos da natureza, em planta, para fazer mutações e alterações genéticas, compreendeu? Pessoas que como se automedicam, quer dizer, fazendo aplicações de alterações, de edições do seu próprio DNA. Quer dizer, é uma coisa extremamente perigosa, que a gente precisa estar atento, porque pode gerar desequilíbrios, né? Não só para a própria pessoa, ou na reprodução, né? Nos filhos futuros, ou mesmo na natureza, né? Então a gente fica arrepiado. O Brasil é um país, como nós sabemos, um país pecuário, um país agrícola. Para dar uma ideia, somente na área avícola o Brasil exportou agora em 22, ele cresceu 21% em relação ao ano anterior, mais de 178,8 milhões de dólares em material genético focado no tema de avícola, né? No tema dos ovos, dos frangos e etc. e tal. E esse é um mercado, vamos chamar assim, né? De embriões de boi, enfim, isso é um gigantesco mercado, é um mercado, na verdade, estimado até o ano 2026 em 18,5 bilhões de dólares, né? Então, no campo, desde que lá atrás alguém, né, nos anos 70, fez uma modificação genética no arroz, ou fez uma modificação genética numa soja, né, para poder nos vender uma soja transgênica, um milho transgênico e ganhar royalties de tudo que a humanidade come, né? É uma doideira isso, não é isso? A gente produz planta aqui, mas os países que mexeram com a alteração genética dos alimentos, né, até hoje não muito claro que tipo de alterações ao longo dos centenas de anos na nossa biologia humana vai causar o consumo de alimentos transgênicos, o que eu acho uma loucura, inclusive do lobby aqui junto ao Parlamento Brasileiro ter derrubado o rótulo nos alimentos dos supermercados que te dão a alternativa de escolher se você quer ou não consumir um alimento com essa alteração, né? Aqui, infelizmente, diferente da Europa, dos Estados Unidos, a gente não pode mais ter esse rótulo para se proteger. Eu próprio sou vegano, me alimento de alimentação natural orgânica, colaborando direto com os produtores lá na ponta, isso tudo me deixa um pouco incomodado. Mas também chamo atenção para o ponto de vista econômico, o país que tem aí como o agronegócio grande, 25% do seu PIB, né? A gente já viu que a alteração genética, por exemplo, as intervenções da biotecnologia já permitem vários tipos de alimento baseado em planta, o que muito me agrada, né? Mas, sobretudo, a reprodução de carne animal, carne mesmo, da própria galinha, do próprio boi, da vaca, enfim, do porco, do peixe, né? Que são extraídos genes diretamente dos animais e reproduzidos as suas partes, os seus filés, etc. e tal, diretamente em laboratório, e não é um produto sintético, é um produto sintético pela forma de produzir, mas isso está dizendo que é o fim da cadeia produtiva frigorífica, por exemplo, né? Então, se alguém quer pensar aí no lado econômico, que se preocupe, porque quem dominar isso ao nível de laboratório, e os Estados Unidos já dominam, vai liderar a chamada proteína animal do mundo, né? Mas vamos adiante, a gente está falando de coisas mais malucas. Então, nós estamos falando também na Revolução Genética, de que cientistas conseguiram recuperar, vamos chamar assim, né? Ressuscitar proteínas
de 2,6 bilhões de anos. Eu não sei para quê, meu Deus, mexer com essas coisas, entendeu? Mas foram lá mexer em fósseis e etc e tal, e conseguiram reviver proteínas que existiam há 2,6 bilhões de anos e que não são identificadas hoje, né? Nós estamos também indo por um caminho aqui que a gente tem que estar sempre acordado, né? Em Cambridge, lá na Inglaterra, na Universidade, aliás, de Cambridge, né? Os cientistas criaram embriões sintéticos. Vamos lá, gente. Pegaram camundongos e conseguiram, a partir de células troncos, fazer surgir um camundongo. Do nada. Com coração funcionando, cérebro funcionando e toda a estrutura para a reprodução dos demais órgãos. Quer dizer, a criação direta, sem a participação natural da fêmea, do macho, quer dizer, que foi reproduzido um ser em laboratório sintético. Isso é quando você começa a entrar um pouco no tema ética, né? Quer dizer, igual aquele cientista chinês que fez por conta própria uma intervenção no feto, né? Portanto, no útero da mãe, claro, e ele conseguiu fazer uma alteração para blindar aquela criança de ter o efeito do HIV, né? Que aparentemente é maravilhoso, mas não tinha autorização para fazer isso. Sumiu, né? Esse cientista, esse médico aí, desapareceu, ninguém sabe dele. Nós estamos falando de algumas coisas um pouco mais loucas, né? Que está vindo aí. Um tema que me arrepiou inteiro aqui no estudo para preparar esse vídeo são os design babies, né? São as chamadas crianças sob medida. Quer dizer, já é possível ter empresas já nos Estados Unidos em que vocês podem recorrer, espero que não o façam, né, a selecionarem embriões com alteração genética, definindo cor dos olhos, cor da pele, né? Caraca, né, meu? Até alguns perfis intelectuais sendo possível. E para completar essa doideira na linha da sintetização do design baby, nós tivemos agora, recente, a Ectolife, uma empresa que anunciou a possibilidade de um menu completo dessa escolha, né, dos seus sucessores, em que você pode escolher tudo isso que eu falei, ainda mais blindagem para potenciais doenças humanas, quer dizer, supergenes, manipulados in vitro, né, quer dizer, ainda por enquanto pelo menos, né, pegando ali o espermatozoide, o óvulo, e fazendo ali a fecundação in vitro, mas fazendo essas alterações do DNA para blindar os riscos de saúde, escolher cor de pele, cor de olho, valha-me Nossa Senhora, né? E inclusive com um detalhe que realmente assustou o mundo esse anúncio. Eles criaram úteros artificiais. Esses úteros podem, portanto, abrigar até 30 mil bebês incubados fora da barriga de uma mãe. Né? Alimentados aí por tubos, né? Por uma série de nutrientes, etc e tal, aonde eles consigam, né? Enfim, depois de 50 anos de pesquisa, que dizem finalmente podem resolver o problema de população de alguns países, que a taxa de natalidade não cresce e blá, 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 blá. Bom, entra aqui para o fechamento, eles dizem que a única questão deles é só o probleminha ético, né? Que eles estão prontos para fazer a nova humanidade surgir por caminhos que as mulheres não precisam mais carregar um filho no ventre, enfim. Deixo aí para cada mulher avaliar, para cada ser humano avaliar. E digo assim, tudo é extraordinário do ponto de vista, né, do conhecimento, da inteligência, do avanço tecnológico. Mas, né, a gente precisa refletir espiritualidade, a gente precisa refletir. Quer viver 150 anos? Quer viver como em 2045 eles estão falando a eternidade? Né, que vai pegar teu cérebro, conectar à internet, fazer um upload da tua existência para um computador quântico, você não precisa mais do corpo, né? Você pode funcionar em qualquer corpo, igual o celular que quebra, tu vai lá, compra outro, baixa da nuvem, continua existindo. Mas isso é o eu ou é o ego? E viver 150, 200 anos eternamente, com que qualidade de vida? E transferindo e cumprindo que missão? Fica aí a nossa reflexão nesse vídeo. Um beijo, até a próxima. Valeu, gente.